Olá, alunas e alunos, sou a professora Cléo Tibiriçá, aqui para trabalhar com vocês no nosso último encontro, na nossa aula 4, sobre o texto do projeto de pesquisa. Então, a gente vem conversando desde a aula 1 sobre esse gênero textual e as suas partes. A gente falou, até o momento, a gente já falou de vários elementos, né? O título, o tema, o problema, os objetivos, a justificativa, as hipóteses. Nós já conversamos, vocês já fizeram atividades sobre esses elementos do texto, então nós vamos dar continuidade aqui hoje e vamos concluir as últimas partes que compõem esse texto projeto de pesquisa. Bom, vamos falar um pouquinho do elemento referencial teórico ou quadro teórico, né? Então, o que é esse elemento referencial teórico? O que deve constar nessa parte? Bom, na parte chamada referencial teórico, você deve apresentar os principais elementos da fundamentação teórica da sua pesquisa. E também você deve definir ali os principais conceitos que você vai utilizar durante a pesquisa. É lógico que os autores e obras que você vai trazer ali para dialogar com você no texto de referencial teórico, eles se baseiam na sua revisão bibliográfica, né? Então você fez um amplo levantamento, fez ou está fazendo um amplo levantamento das fontes teóricas, né? Relatórios de pesquisa, livros, dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos e outros, né? Isso tudo contextualiza, né, a sua pesquisa, contextualiza a questão que você vai trabalhar na sua pesquisa. Aí, nesse quadro teórico, você ajeita logicamente, você elabora em forma de texto, logicamente, né, um conjunto de princípios, categorias, conceitos, no dizer do Severino, o autor que a gente sempre utiliza, né? O quadro teórico constitui esse universo de princípios, categorias e conceitos, né? E forma um conjunto coerente dentro do qual o trabalho de pesquisa vai se fundamentar e se desenvolver. Talvez seja mais fácil a gente entender pelo que o referencial teórico não é. Então, o que o referencial teórico não é? Ele não é uma lista de autores. Então, não adianta abrir um tópico chamado referencial teórico e listar autores que contribuirão para o seu trabalho, autores com que você vai dialogar no decorrer da sua pesquisa. Não é isso. O referencial teórico não é uma colcha de retalhos de citações de diversos autores e diversos textos. Então, não adianta abrir o subtítulo referencial teórico e colocar e sobrepor ou justapor várias citações dos vários autores com que você está dialogando e que vão contribuir para o desenvolvimento da sua pesquisa. O referencial teórico também não é uma enumeração sequencial de itens de vocabulário, conceitos e nomes de teorias. Nada disso constitui um bom referencial teórico. O referencial teórico é texto, tecido, articulado. Então, nele você apresenta os principais conceitos, autores, teorias que vão subsidiar seu trabalho, que te ajudam, dialogando com você e você dialogando com eles, a desenvolver a sua pesquisa. Então, a parte do texto projeto de pesquisa, que você vai chamar de referencial teórico, é texto, não é lista de itens. Tá certo? Aí,
na sequência, a gente vai abrir uma outra parte do texto projeto de pesquisa, que é metodologia. Então, o que se espera encontrar lá, né? No elemento textual, na parte do teu texto projeto de pesquisa, titulado metodologia, a gente espera encontrar informações sobre o caminho que você vai percorrer, que a pesquisa vai percorrer, né? Que tipo de pesquisa o pesquisador vai desenvolver, tem que estar lá. Quais os métodos e técnicas metodológicas mais adequados ao tipo de pesquisa escolhido pelo pesquisador? Que instrumentos serão utilizados para a coleta de dados? Que critérios serão usados para a análise dos dados? Tudo isso compõe o texto titulado metodologia, em que você vai descrever o como você vai fazer sua pesquisa, o caminho que você vai percorrer para fazer a sua pesquisa. Num dos nossos manuais, né, o da professora Tozoni Reis, que está recomendado para vocês, tem um trecho lá em que ela cita: após a reflexão teórica acerca da modalidade de pesquisa escolhida, na metodologia devem constar a abrangência do universo a ser pesquisado, as técnicas e instrumentos que vão viabilizar a coleta de dados, descrito tudo isso da maneira mais detalhada possível, entrevista, observação, questionários, etc. E descrito também de forma detalhada como serão organizados e analisados os dados coletados. Aí, a recomendação, lógico, consultar os manuais. Você vai ter um conjunto de coisas lá para conseguir construir seu texto, de informações, de coisas que você já pesquisou, de texto, de trechos de textos, de fichamentos das suas leituras. Então, você já escolheu o tipo de pesquisa e está lá pesquisando quais os instrumentos, quais as técnicas mais pertinentes ao tipo de pesquisa que você vai fazer antes de redigir o pedaço do seu texto, o elemento do seu texto, a parte do seu texto que se chama metodologia. Vai uma recomendação muito importante: reveja as aulas de metodologia de pesquisa ministradas pela professora Rosemary Segurado. Lembram delas? Então, vão consultar lá de novo. Foi muito importante aquele momento do curso para vocês conhecerem as técnicas, os tipos de pesquisa, as técnicas de pesquisa, os instrumentos de pesquisa, e agora vocês fazem um retorno lá para construir o seu texto, certo? Bom, tendo falado em referencial teórico e metodologia, nós temos que passar à parte que se chama referências. No texto projeto de pesquisa, tem uma parte final, a que a gente chama referências, mas a gente não elabora referências só ali, naquela parte que é uma lista de referências. Vamos ver por quê? Vejam, no corpo do texto, no corpo do seu texto, as referências aparecem como citações. Citações, e você pesquisou sozinho e já respondeu na atividade da aula 3 o que são citações e os tipos de citações. Tá lembrado? Então, as citações são transcrições ou paráfrases das ideias de autores, documentos, livros, etc. E há, como você já viu, diferentes formatações para diferentes tipos de citação. Confere? Nas citações, basicamente, indicam-se a autoria, o ano de publicação da obra,
e o número da página, né? Então, nas citações, no corpo do texto, tem essa referência, o sobrenome do autor, o ano da publicação e o número da página, quando você precisou citar direta ou indiretamente algum autor, ok? Já, isso no corpo do texto. Já ao final do texto aparece aquilo que eu estava mencionando há pouco. Aparece uma lista de referências. Esta é uma parte do texto titulada Referências, e sob esse título a gente coloca uma lista de todo o material, de toda a leitura, de todos os autores que a gente consultou para fazer o nosso texto, projeto de pesquisa. A lista de referências, ela vai abranger livro, ela vai abranger artigo, ela vai abranger periódico, monografia, sites, todas as publicações utilizadas para o desenvolvimento do projeto e para o embasamento teórico da pesquisa. As obras utilizadas para a elaboração do projeto devem ser indicadas na lista referências, na parte final do seu projeto chamada referências, em ordem alfabética. Por quê? Porque assim determina a norma NBR 6023, que você já consultou enquanto norma mesmo, ou nos resumos das principais normas que você consultou nos manuais de metodologia, nos manuais de projeto de pesquisa que foram recomendados. Beleza? Tá. Tem mais uma parte, né, professora, mas não termina com as referências. Não. Tem cronograma. O cronograma é muito importante no seu projeto, mas não há nada a explicar a respeito de cronograma. Cronograma é cronograma. Você pode fazê-lo em forma de itens, você pode fazer em forma de tabela, em forma de quadrinho. Isso não importa, não tem a menor importância. O que importa é que o cronograma é uma descrição dos prazos que você propõe, no tempo que você tem, no tempo total que você tem para apresentar a sua dissertação, como é que você dispõe, né, conjuntos de pequenos prazos dentro desse período para realizar cada uma das etapas necessárias para o desenvolvimento da pesquisa, para a análise dos dados e para a redação da dissertação. Vocês vão ver aí no quadrinho ao lado, nesse slide ao lado, 2 exemplos de elaboração de cronograma. Repito, como você dispõe graficamente, esteticamente o seu cronograma não tem a menor importância. A importância é que ele descreva as etapas no tempo, com lógica, com bom senso. Não adianta você escrever lá no seu cronograma que em 1 mês você redige a sua dissertação de mestrado, porque ninguém redige uma dissertação de mestrado em 1 mês. Então não adianta reservar lá o último mês que você tem antes da defesa para redigir a tese e isso informado no seu cronograma, porque não faz o menor sentido. Então analisa bem os tempos, as etapas e descreve essas etapas no tempo. Ok? Então a gente falou, a gente vem falando para, de alguma forma, colaborar com vocês na construção desse texto, projeto de pesquisa. A gente vem falando etapa a etapa, parte a parte do que constitui esse texto do projeto de pesquisa. E eu queria agora fazer umas observações gerais sobre esse tipo de texto. Então, lembrar que o projeto de pesquisa, o texto do projeto de pesquisa, ele pode ser alterado no decorrer da pesquisa. Enquanto você está pesquisando, novos dados surgem, você amadurece ideias, você muda de ideia. Então, o texto projeto de pesquisa, ele pode ser alterado.
Não é um texto fixo, não é um texto engessado. Os itens que compõem o roteiro para projetos de pesquisa, e a gente tem falado desses itens, né? O título, o tema, o problema, de um roteiro para o texto, projeto de pesquisa. Esses itens, eles podem ser ampliados, eles podem ser reduzidos, ou eles podem ser estruturados em outra ordem, diferente da ordem que a gente vem conversando aqui. Isso vai depender, isso vai estar de acordo, se ele é maior, se ele é menor, se esse roteiro é maior, tem mais partes, é menor, tem menos partes, ou se as partes estão dispostas em outra ordem, depende da natureza da pesquisa que você escolheu desenvolver. Importante lembrar, já falamos sobre isso na aula 1, vou retomar aqui na nossa última aula. Projeto de pesquisa não é plano de trabalho, né? Projeto de pesquisa é texto e, como todo texto, deve ter articulação entre as suas partes. Então, projeto de pesquisa não é aquele planinho de trabalho em itens em que a gente divide as partes das coisas. Vai ter 4 capítulos, no capítulo 1 eu vou fazer isso, depois o meu sumário vai ter esses nomes, etc. e tal. Não é plano de trabalho. O projeto de pesquisa é um texto dividido em partes, como qualquer texto, e com partes articuladas, como qualquer texto. Então, vamos tentar concluir. Vamos tentar concluir essa nossa conversa. A gente vem falando sobre pesquisa e sobre o texto anterior ao desenvolvimento e à apresentação de pesquisa. Que texto é esse? É o texto projeto de pesquisa. Então, tá redondinho, falamos sobre as partes, sabemos o que é e como elaborá-las e sabemos onde consultar, que material consultar, que autores consultar para nos ajudar a elaborar o texto projeto de pesquisa. O que não pode nos escapar, já que a gente está falando de pesquisa e projeto de pesquisa, e eu gostaria de conversar com vocês aqui um pouquinho, os aspectos relacionados à ética do pesquisador. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, e tudo isso vocês já sabem, mas vamos aqui reafirmar coletivamente essas coisas que a gente já sabe. Pesquisador não mente, pesquisador não inventa, pesquisador não copia. Estamos de acordo? O pesquisador, muitas vezes a pesquisa que ele está fazendo envolve sujeitos, envolve outras pessoas. O pesquisador respeita os sujeitos envolvidos na pesquisa. Em outras palavras, o pesquisador ele está atento sempre às boas práticas da pesquisa. E como a gente sempre recomendou leituras sobre tudo que a gente vem falando, a gente pode também recomendar a leitura sobre boas práticas da pesquisa. Vocês vão ver aí no quadro um primeiro exemplo que foi extraído do Guia de Boas Práticas nas Atividades de Pesquisa no CBPF. É de 2015. Entre outras coisas, vocês vão ler aí todos esses itens, mas eu vou chamar a atenção para uma ou duas observações. Diz o parágrafo 3 sobre as violações da boa conduta científica e lista 7 violações consideradas graves. Por exemplo, a fabricação de dados não obtidos através de observação científica, a fabricação de resultados teóricos deliberadamente falsos. Então, vocês vão ler os demais,
Tá aqui no quadrinho que vocês estão vendo aí e está disponibilizado como documento também o Guia das Boas Práticas nas Atividades de Pesquisa. Mas vamos para um outro material. Não é por falta de material que a gente não vai discutir esse assunto. Vocês estão vendo aí um exemplo extraído do Código de Boas Práticas Científicas da FAPESP. Esse é de 2014. E aí, bem sucintamente, bem objetivamente, esse Código de Boas Práticas, ele vai falar sobre as más condutas graves mais típicas e frequentes, que são a fabricação ou afirmação de que foram obtidos ou conduzidos dados, procedimentos ou resultados que realmente não o foram. Outra má conduta, a falsificação ou a apresentação de dados, procedimentos ou resultados de pesquisa de maneira relevantemente modificada, imprecisa ou incompleta, a ponto de poder interferir na avaliação do peso científico que realmente conferem as conclusões que desses dados se extraem. E, por fim, o plágio ou a utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas de outrem, sem dar-lhe por elas expressa e claramente o devido crédito, de forma a gerar razoavelmente a percepção de que sejam ideias ou formulações de autoria própria. Então, bem sucintamente aqui, o Código de Boas Práticas da FAPESP enfatiza esses procedimentos que corrompem, que contaminam o nosso trabalho, que podem vir a comprometer o nosso trabalho. Por isso, né, também por isso, e por tudo mais que a gente vem conversando, vocês vão encontrar uma listagem, vocês vão encontrar disponível para vocês uma listagem de todo o conjunto de normas da ABNT que vão ajudar vocês a formatar, elaborar, referenciar, citar durante o texto do projeto. Vocês vão encontrar também a recomendação de vários manuais de boa autoria que vocês podem consultar sobre quaisquer das partes do texto do projeto e principalmente no que diz respeito a um resumo de normas para citações e referências que nos ajudam a evitar a suspeita de plágio. Vocês, tendo em mãos tudo isso, eu vou solicitar a vocês, nós vamos solicitar a vocês que desenvolvam as últimas atividades para essas nossas aulinhas, para essas nossas conversas sobre projeto de pesquisa, sobre o texto projeto de pesquisa. A atividade 4 vai pedir que vocês façam 5 exercicinhos, né? Que tipo de exercícios? Vocês, com base nas leituras da bibliografia, o que vocês vão fazer em cada um desses 5 exercícios? Pequenos 5 exercícios. Vocês vão elaborar referências. E vocês vão elaborar referências para quê? Para o último livro que vocês leram, para o último artigo jornalístico que vocês leram, para o último artigo científico que vocês leram, para o último documentário a que vocês assistiram e para a versão da Constituição Brasileira a que vocês têm acesso. Simples assim. Então, vocês vão elaborar 5 referências, ou referências para 5 tipos de obras, ok? E a atividade 4B, que era aquela pela qual nós todos esperávamos,
Vocês já começaram desde a aula 1 a preencher partes de um possível projeto de pesquisa, não é verdade? Desta vez, ao preencher esse quadro de atividade, vocês vão concluir o que a gente chama de pré-projeto de pesquisa. Vocês vão entregar como atividade 4B o pré-projeto de pesquisa de vocês, do qual constará o título provisório, o tema, o problema, a justificativa, os objetivos, a hipótese, o quadro teórico básico, a metodologia, o cronograma e as referências. Certo? Então, combinado? Então, eu agradeço muitíssimo pela assistência de vocês a essas 4 aulinhas, durante as quais nós conversamos sobre o projeto de pesquisa. Desejo muita boa sorte para vocês na realização desse projeto e me despeço de vocês. Até mais!